Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Henrique, sou nutricionista e aqui eu vim falar a respeito do HDL colesterol e também do LDL colesterol. Se você quiser saber mais a respeito, se você está em busca de um vídeo com informações sobre colesterol e essas frações aí em particular, fique aqui antes, deixe o seu like, garanta o seu joinha aqui embaixo para mim porque isso é muito importante. Se você não me conhecia ainda, venha fazer parte do canal. É gratuito, tá? Então se inscreva. Aqui abaixo tem um botão vermelho escrito inscrever-se e do lado você encontra um sininho. Clica no sino, vai abrir uma janelinha e você seleciona lá na janelinha a opção todas. Ao fazer isso, toda vez que eu postar um novo conteúdo aqui, você receberá um aviso, uma notificação. E aí você vai ter o que? Mais facilidade de acompanhar as dicas, conteúdos e, enfim, tudo que eu posto de vídeo por aqui. Bom, você talvez tenha já ouvido falar que o LDL é o mau colesterol e o HDL é o bom colesterol. O que eu vou explicar aqui vai te ajudar, inclusive, se você ainda não tinha essa noção, a entender o porquê dessa fama que cada um tem. Vamos lá. Basicamente, né, você tem até mesmo dentro de exames de sangue de rotina a solicitação do colesterol total e do HDL e do LDL. É super comum, são até exames de rotina mesmo, eu diria. Então você deve já ter uma familiaridade com esses termos aí, HDL e LDL. Agora, por que, que o HDL é conhecido como bom e o LDL como mau colesterol, né, cada um? É porque, gente, no nosso corpo, nos vasos sanguíneos, o HDL, ele carrega o colesterol dos tecidos e leva até o fígado. O LDL faz o contrário. Ele pega esse colesterol e direciona, né, vai varrendo, digamos assim, né, pela circulação sanguínea, vai circulando lá do fígado e vai levando para os tecidos. É daí que surge, né, a expressão de bom e de mal para um e para o outro. É porque, perceba, o LDL que vai pegando, né, o colesterol lá do fígado e vai levando para os tecidos, ele é conhecido por conta disso como mau colesterol. Por quê? Porque se o LDL faz esse carreamento de colesterol ao longo do vaso sanguíneo, né, para os tecidos, pode acontecer de acabar tendo algum nível de acúmulo de partícula, né, de gordura, de colesterol em partes do trajeto que ele percorrer. E aí você pode ter algum tipo de diminuição do calibre do vaso sanguíneo, né, algum tipo de obstrução desse vaso sanguíneo. Lógico que não é assim, né, de um dia para o outro. Geralmente isso acontece ao longo de um certo tempo. De repente, quando você tem, né, algum nível de colesterol aumentado por muito tempo, então isso pode acabar gerando isso, né? Por exemplo, a aterosclerose, que é justamente isso, né? A formação de alguma placa aterosclerótica que pode ter ali um envolvimento dessa partícula de LDL em excesso, dessa questão do colesterol aumentado nesse sentido, circulando pelos seus vasos sanguíneos. Então, esse é um problema que pode acontecer, por isso que ele acaba sendo conhecido como LDL, o mau colesterol, porque ele pode, né, digamos assim, aumentar as chances de você deixar gordura ali, algum tipo de fração de gordura, de colesterol, sendo espalhada em excesso pelos seus vasos sanguíneos e causar algum tipo de dano. É esse o raciocínio aí que eu acredito que é a forma mais fácil e didática de se explicar e de se entender. Já o HDL, ele é conhecido como bom colesterol, por quê? Porque ele faz o caminho contrário, né? Ele traz o colesterol dos tecidos e leva para o fígado. Então é como se ele estivesse fazendo, nesse caso, uma limpeza desse teor de colesterol, trazendo dos tecidos, né, para o fígado. O bacana disso é que lá no fígado, esse colesterol que chega pelo HDL, ele pode ser metabolizado e posteriormente eliminado. Então é como se o HDL contribuísse para que você tivesse um nível de colesterol mais saudável e você ainda contribuísse para evitar um excesso de colesterol no seu corpo. Então, por isso que o HDL é conhecido como bom colesterol, porque ele faz um caminho que ajuda você a ter um equilíbrio
desse colesterol sanguíneo. Ok, mas isso, gente, é uma questão didática. Por quê? No fundo, o próprio LDL ele não é de todo ruim. Na verdade, hoje se sabe, né, que tem vídeo aqui no canal em que eu falo sobre LDL e aterosclerose, por exemplo. Você pode procurar aqui no canal, caso você não ache, me peça aqui. Mas eu já expliquei aqui no canal, talvez nesse vídeo ou em outro também que eu já tenha feito sobre colesterol, eu já expliquei que o problema do LDL foi nesse vídeo sobre LDL e aterosclerose. Eu expliquei lá que o problema da partícula LDL, colesterol, na verdade é quando ela se torna oxidada. Então, muito mais do que o nível sanguíneo do LDL, colesterol e do HDL, que são sim parâmetros importantes de serem acompanhados, mas vai muito além disso. Vai muito além disso, porque você precisa também ter essa noção de que o LDL ele vai ter um efeito nocivo muito mais quando ela for uma partícula de LDL oxidada. Hoje em dia também se sabe que é interessante fazer também não só uma análise do LDL e do HDL puramente, mas sim também da relação do LDL com o HDL, do colesterol total com o HDL, ou seja, fazer relações entre essas partículas que vão trazendo uma visão mais ampla de um possível risco cardiovascular, talvez aumentado que aquela pessoa tenha. E aí vamos para um outro detalhe. Quando você tem, por exemplo, no exame de sangue, como eu falei, né, são exames comuns, então você pode ver aí algum exame seu aí, que você tenha feito recentemente, geralmente vai ter lá, né, na questão do HDL, assim, que o desejável é que você tenha a partir de tal valor. Pode variar, né, se for homem, se for mulher. Ou seja, o HDL ele é interessante que você tenha a partir de tal valor. Por quê? Porque se você tem menos do que aquilo, significa que você pode estar tendo o quê? Pouco HDL. E por conta daquilo que eu expliquei, né, é interessante que você tenha um bom nível de HDL por conta daquilo que eu já expliquei. Já no caso do LDL, quando você tem lá no exame, né, tem lá que é desejável que você tenha até um valor tal. Porque se passar desse valor, já vai sendo um, digamos, indesejável, né? Então, é o contrário. É preconizado que você tenha, na verdade, um controle para que você não passe de um certo teor de LDL, porque a partir dali você pode, de repente, aumentar o seu risco. Novamente, por conta do que eu também expliquei sobre o LDL. Mas que fique claro, não significa, novamente, que o HDL é o bonzinho e que o LDL é o vilão. Depende de tudo, como eu falei, né? Do nível de cada um, do nível do colesterol total. E aí existem, né, variáveis que são acompanhadas em conjunto para realmente fazer de um indivíduo com um risco aumentado para algum problema cardíaco ou não. Por exemplo, se a pessoa tem um LDL ali que não é tão baixo, mas ela é saudável, então talvez ela não tenha um problema ali iminente para acontecer. Mas se for uma pessoa que tem um LDL já um pouco acima do normal e que também é fumante, isso já é um risco aumentado. Por quê? Porque quem fuma aumenta a chance dessa partícula de LDL se transformar em LDL oxidada, que é quando ela realmente vai ter um potencial nocivo no organismo. Por exemplo, essa LDL oxidada, ela é considerada uma partícula de dano, digamos assim, que acaba fazendo também aumento de processo inflamatório no seu corpo. Ou seja, gente, é muito simples por um lado, que foi a explicaçãozinha que eu tentei fazer no começo, mas ao mesmo tempo torna-se complexo quando você vai analisando associações diversas. E essa complexidade cabe ao profissional que te avaliar, ao médico, também ao nutricionista, porque sim, né, nutricionista também pode solicitar esses exames que eu falei aí, né, HDL, o LDL, o colesterol total, e o nutricionista também tem potencial e capacidade de avaliar esses exames. E aí cada profissional vai conseguir te ajudar de acordo com cada área. No caso da nutrição, te ajudar em relação à alimentação, que é o ideal, né? O ideal é que você consiga controlar os seus níveis de colesterol, tanto HDL quanto LDL, colesterol total, que você consiga controlar por um estilo de vida saudável, por hábitos saudáveis, né, de alimentação, mas de outros hábitos também, como por exemplo o exercício. Porque o HDL ele pode aumentar também por conta, né, da alimentação, também por conta de exercício físico.
E obviamente com o LDL também, né? Ele vai aumentar, diminuir muito por conta do seu estilo de vida, como alimentação e prática de exercício ou sedentarismo. Tudo isso vai influenciar nessas frações aí. Então fica aí até mesmo uma outra dica final isso. Cuide da sua alimentação. Caso essas frações não estejam muito bem saudáveis no momento, procure um nutricionista. Em casos mais severos, obviamente, né, às vezes é algum problema genético, problema que eu digo, né, de algum tipo de... porque existe a hipercolesterolemia também, assim, familiar, que às vezes pode ser um excesso de colesterol por uma questão genética. Então, o problema é genético porque a gente acaba associando essa alteração, né, como um problema, mas acredito que vocês entenderam, né? Essa alteração que às vezes pode ser de caráter genético, que faz aquela pessoa, mesmo que se cuide, uma pessoa que geralmente fica ali brigando para poder conseguir controlar. Então cada caso é um caso, mas se possível cuide por meio da alimentação. Se não for possível somente pela alimentação, obviamente, né, que também existe aí a parte de fármacos que podem auxiliar, mas que fique claro, né, na maioria dos casos é totalmente possível controlar pela alimentação, e justamente cuidando pela alimentação você está prevenindo para que você não tenha, por exemplo, um colesterol total aumentado, porque obviamente o ideal não é você parar para cuidar disso só quando você tiver o seu exame alterado, não. Se cuide hoje, caso você ainda não tenha esses exames alterados. Se cuide hoje para que você faça essa prevenção, para não precisar vê-los em algum momento alterados em um próximo exame de sangue que você venha fazer. Espero que você tenha gostado. Eu fui falando, espero que eu tenha ajudado com o que eu já falei aqui, mas caso tenha ficado alguma dúvida, caso você tenha alguma informação sobre o HDL, sobre o LDL, que é importante, que você considere uma informação bem básica e que eu não citei aqui, complemente aqui nas informações dos comentários, né, também. Deixe o seu joinha se você não deixou, comente se você gostou do vídeo, compartilhe com quem você acha que possa se interessar com mais informações e se inscreva no canal se você ainda não fez isso. Vou ficando por aqui, obrigado pela sua atenção até o final e até o próximo vídeo.